O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 26, declara esta poderosa verdade: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Vamos dizer esta frase novamente: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que isso significa? Isso nos convida a refletir sobre o verdadeiro valor da vida eterna em comparação com as conquistas passageiras deste mundo. Jesus nos alerta que acumular riquezas, fama e prazeres terrestres pode parecer vantajoso, mas se custar a salvação da alma, é uma perda irreparável. A alma é o nosso eu eterno, o que permanece além da morte física. Imagine oferecer tudo o que o mundo promete: dinheiro ilimitado, sucesso infalível, relacionamentos perfeitos. Seria suficiente se no final você perdesse sua conexão com Deus? Não, porque o mundo mede o sucesso por posses e aplausos, mas Jesus inverte isso, enfatizando que apenas a alma importa. Avalie suas escolhas diárias. Elas aproximam sua alma de Deus ou a afastam? Nutra-a com a palavra divina, não com prazeres temporários. Deus vê tudo, como em o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Guarde sua alma com reverência, vivendo para a eternidade. Para entender o tema de valorizar a eternidade acima dos ganhos terrenos, quero que você imagine a metáfora de âncora no oceano. Pense em uma âncora pesada, feita de ferro resistente, lançada nas profundezas do mar agitado, com correntes fortes que a conectam ao navio. Ela penetra o fundo arenoso ou rochoso, fixando-se firmemente contra ondas violentas, ventos furiosos e correntes traiçoeiras que tentam arrastar o barco para longe. Não é apenas uma imagem poética, mas uma realidade espiritual que representa a fé ancorada em Deus, mantendo-nos estáveis em meio às tempestades da vida material. Enquanto o oceano simboliza o mundo caótico de ambições terrenas, a âncora é Cristo, que nos segura contra o naufrágio da alma. Sem ela, flutuamos à deriva, perdidos em ilusões de riqueza passageira. Mas com ela, resistimos, priorizando o eterno sobre o efêmero. Um momento tudo parece próspero e cheio de oportunidades terrenas. E no próximo, você se encontra vazio e perdido por priorizar riquezas materiais que corroem a alma, como acumular bens sem propósito eterno, levando a uma insatisfação constante. Buscar fama e reconhecimento humano, que infla o ego, mas deixa o espírito faminto de verdadeira aprovação divina. Ignorar a integridade em decisões diárias, como pequenas mentiras ou compromissos éticos que distanciam de Deus gradualmente. Deixar influências mundanas, como doutrinas falsas ou entretenimentos vazios, poluírem o coração e enfraquecerem a fé. Medir sucesso por padrões sociais, como títulos profissionais ou posses, esquecendo que nada disso acompanha para a eternidade. Nutrir desejos carnais, como prazeres ilimitados, sem limites morais, que escravizam e roubam a paz espiritual. Procrastinar o investimento na alma, adiando a leitura da Bíblia ou oração, transformando a vida em um cemitério de oportunidades eternas perdidas. Esses problemas nos arrastam para um vazio profundo, onde ganhamos o mundo, mas perdemos o que realmente importa: a conexão eterna com Deus. Como em o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas aqui está a esperança: Jesus Cristo como âncora eterna, que nos firma na verdade divina, ajudando a priorizar o reino de Deus sobre as ilusões terrenas, restaurando o valor da alma imortal. O conceito de valorizar a eternidade acima dos ganhos terrenos é central na teologia cristã, enfatizando que a alma humana, criada à imagem de Deus, possui valor infinito e eterno, superando qualquer bem material. Historicamente, no contexto do ministério de Jesus, ele ensinava aos discípulos em uma sociedade romana obcecada por poder e riqueza, alertando contra a ilusão de segurança terrena.
A base escritural é sólida. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 26, Jesus questiona o lucro de ganhar o mundo às custas da alma, destacando a prioridade espiritual. Complementando, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, ele instrui: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso define que o apego ao terreno leva à perda eterna, enquanto o investimento celestial garante herança imperecível. Outra base é a primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Assim, teologicamente, a salvação da alma através de Cristo é o tesouro supremo. Para aprofundar essa verdade, a Bíblia nos apresenta a poderosa metáfora de árvore plantada junto às águas. No livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 3, o salmista descreve o homem justo como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. No contexto histórico, o Salmo 1 contrasta o justo com o ímpio em uma era de desafios espirituais para Israel, enfatizando a bênção da obediência à lei de Deus. Desenvolvendo as características, imagine uma árvore robusta com raízes profundas penetrando o solo úmido ao lado de um rio perene, absorvendo nutrientes constantes. Seu tronco ereto resiste às secas, folhas verdes permanecem viçosas, e frutos abundantes surgem no tempo certo, sem depender de chuvas esporádicas. Espiritualmente, isso aplica à alma ancorada em Deus. As raízes representam meditação na palavra, que nutre continuamente, evitando o murchar causado por ambições terrenas. Enquanto os ímpios são como palha levada pelo vento, efêmera e sem raiz, o justo floresce eternamente. Aplicando ao tema, priorizar ganhos terrenos é como plantar em solo árido, levando à esterilidade espiritual. Mas junto às águas divinas, a alma produz frutos eternos como justiça e paz. Isso nos ensina a rejeitar o mundo passageiro, escolhendo a prosperidade imperecível em Cristo, que hidrata nossa existência com graça eterna. As promessas divinas reforçam isso. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, Deus promete vida eterna aos crentes. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele assegura presença constante. E no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar o reino garante provisão, priorizando a eternidade. Então, eu quero falar diretamente com você agora. Você pode estar correndo atrás de sucessos terrestres, sentindo o vazio de uma alma negligenciada, medindo valor por bens materiais, enquanto a eternidade clama por atenção. Examine diariamente suas prioridades. Liste o que consome seu tempo e pergunte se isso nutre a alma ou apenas o corpo, ajustando para incluir leitura bíblica regular. Guarde o coração contra tentações. Identifique influências mundanas, como redes sociais ou ambições profissionais, e substitua-as por momentos de oração, rejeitando mentiras sobre sucesso temporal. Invista em tesouros celestiais. Pratique generosidade, compartilhando recursos com os necessitados, lembrando que dar aos pobres é emprestar a Deus, construindo herança eterna. Teste doutrinas e influências. Compare ensinamentos ouvidos com a Bíblia, rejeitando o que glorifica o eu em vez de Cristo, para manter a fé pura. Viva com integridade cotidiana. Evite compromissos pequenos, como mentiras ou ganância, escolhendo honestidade que honra Deus, fortalecendo a alma para o juízo final. Essas instruções práticas o capacitarão a viver para o eterno. Lembre-se, como em o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Jesus é a solução definitiva, o Salvador que redime a alma perdida, oferecendo paz eterna além de qualquer ganho terreno. Ele pagou o preço na cruz, convidando-o a entregar tudo a ele. Agora, prepare seu coração para orar, abrindo-se à sua graça transformadora, priorizando sua presença acima de tudo. Deixe Jesus ser seu tesouro, guiando cada decisão para a glória eterna. Com ele, sua alma encontra descanso verdadeiro, livre das ilusões do mundo. Vamos nos aproximar dele em oração, confiando que ele renova nosso foco na eternidade. Agora, vamos orar juntos. Pai, Tu és um Deus santo, eterno, soberano, fiel, provedor, redentor, misericordioso e todo-poderoso, relacionado a valorizar a eternidade acima dos ganhos terrenos. Tu és o Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, o que vê o coração além das aparências, o que julga com justiça perfeita. Nós te adoramos porque tu valorizas a alma humana mais que todo o ouro do mundo, porque enviaste teu Filho para resgatá-la, porque prometes herança imperecível aos que te buscam. Nós te louvamos por tua sabedoria que expõe a vaidade terrena, por tua graça que nos ancora na verdade eterna, por tua presença que satisfaz além de qualquer riqueza passageira. Glória a ti, Senhor, por seres o tesouro supremo, o que nos chama a priorizar o reino celestial. Bendito sejas para sempre. Há momentos em minha vida, ó Deus, quando confesso que priorizei ganhos terrenos acima da eternidade, acumulando bens materiais enquanto negligenciava minha alma. Às vezes, eu me deixei seduzir por fama e sucessos passageiros, ignorando o vazio espiritual que isso causa. Mas mesmo nestes momentos de não entender o porquê de tais ilusões, eu ainda escolho confiar no quem. Eu confio em ti porque, como em o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu és o que valoriza minha alma infinitamente, o que me guia de volta ao caminho eterno, o que perdoa minhas falhas e restaura meu foco naquilo que dura para sempre. Confio em tua misericórdia para me libertar das armadilhas mundanas. Então, agora mesmo, eu levanto o nome que está acima de todo outro nome, o nome de Jesus Cristo. Tu, Jesus, és o Salvador da alma, o tesouro eterno, o príncipe da paz, o caminho para o Pai, o Redentor dos perdidos e o Senhor da eternidade. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda ilusão de ganhos terrenos se dissipe, que toda cobiça material seja quebrada, que toda doutrina falsa seja exposta e rejeitada. Paz, aquieta-te. Em nome de Jesus, declaro autoridade sobre tentações que valorizam o mundo acima da alma, ordenando que saiam e não retornem. Tu és meu âncora no oceano das provações, meu protetor contra o vento das ambições vazias. Como em a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu declaro fé em tua vitória, rejeitando o efêmero pelo eterno, ancorando minha alma em ti para sempre. Eu te peço agora, Senhor, que me ensines a valorizar a eternidade acima dos ganhos terrenos, priorizando minha alma em todas as decisões. Eu peço por transformação no coração para rejeitar riquezas passageiras, por sabedoria para investir no celestial, por força para guardar o coração de influências mundanas, por discernimento contra doutrinas falsas, por contentamento com o que tu provês. Tu não és apenas meu provedor temporal, tu és meu tesouro eterno. Como em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu peço fé para viver isso, liberando apego a bens materiais, cultivando generosidade, nutrindo a alma com tua palavra, protegendo-a de compromissos.
Transforma minhas prioridades, Senhor, para que eu acumule tesouros no céu, viva com integridade e reflita teu reino na terra. Concede paz eterna, removendo ansiedade por sucessos humanos, e enche-me com tua presença satisfatória. Baseado em a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, eu declaro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, transformando minhas lutas terrenas em glória eterna. Eu declaro que minha alma é mais valiosa que o mundo inteiro, que rejeito ganhos materiais que a comprometem, que priorizo a eternidade em cada escolha diária, que guardo meu coração com diligência divina, que invisto em tesouros celestiais imperecíveis, que vivo com integridade eterna. Eu rejeito a mentira de que riqueza terrena satisfaz, a mentira de que fama humana dura, a mentira de que compromissos pequenos não afetam a alma. Em nome de Jesus, declaro vitória sobre cobiça, ancoragem em Cristo como âncora eterna, prosperidade espiritual como árvore junto às águas. Eu declaro que nada me separará do amor de Deus, que minha herança é celestial, que rejeito o efêmero pelo imperecível. Eu declaro paz na alma, contentamento divino e foco na eternidade acima de tudo. Tu és meu Salvador eterno, meu tesouro imperecível, meu âncora firme, meu provedor celestial, meu redentor da alma, meu Senhor da eternidade, meu pastor fiel, meu Rei glorioso. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Jesus, por ouvir minha oração. Sê glorificado agora e sempre no nome poderoso e eterno de Jesus Cristo. Eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam sobre você em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.